quem faltou alguma das atividades, está lá no Google Sala de Aula, é só clicar. Eu só mudei um pouco o formato, porque tinha muita gente que estava atrapalhada, se fazia no Google Formulário, no Google Sala de Aula, e fazia num, não fazia no outro, botava o nome em um, botava outro nome em outro, ficava uma confusão. Aí eu tirei as atividades do Google Sala de Aula e deixei só como material. Você clica no link lá no Google Sala de Aula, abre a planilha, a trilha pedagógica, lá vai ter o questionário. Só é lá que você vai responder. Vai clicar e responder, beleza? Então, vamos lá para a resolução da semana passada. Deixa primeiro eu apresentar a tela inteira. Pronto. Bom, então, é a resolução da aula 4. A primeira questão dizia, uma função f associa cada número natural à diferença positiva entre o seu quadrado e o seu dobro. Com qual dessas é verdade? Vê bem, eu fiz uma fórmula, uma função, mas não precisa, intuitivamente você pega 0. 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 0 não pode dar 1. Então, já está errada a letra A, a primeira alternativa. Mas quem quiser fazer por matemática, função, né? Pode ser matemática, pode ser função, é só pensando nas contas, mas está aqui a função. O quadrado de um número, certo? Deixa eu riscar aqui. É o quadrado de um número, marca texto, é o quadrado de um número menos o seu dobro. E ele quer só a diferença positiva. Quando a gente quer um número positivo, a gente bota o módulo. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem um módulo, que é o número no meio dessas duas barrinhas, então, por exemplo, o módulo de menos 3 é 3. Tá? Então, o módulo de um número é o número sem o sinal, ou seja, é a versão positiva dele. Por isso que eu coloquei o módulo. Então, vamos lá. Fazendo primeiro para 0, substituindo o x por 0. A gente já viu que não é. Fazendo para 15. 15 é o quadrado menos o dobro de 15. 225 menos 30. Não dá 295, beleza? Então, também não é essa. A terceira é substituir o x por 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado, 64, menos 16, 48. Então, essa aqui realmente é a resposta correta. Numa prova de Enem, eu aconselharia vocês a fazerem as outras duas letras. Porque, às vezes, a gente se atrapalha, acha que acertou e errou. Às vezes, a resposta é a letra D, a letra E. Então, sempre é bom verificar tudo. E o que mais vai valer é quantas você realmente acertou. E se você erra uma questão fácil, por descuido, por pressa, isso sai muito caro. Se você erra uma questão difícil, não é tão caro, mas uma questão fácil, ela diminui muito a pontuação se você errar, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Quem tiver dúvidas, pode perguntar. Pode parar a qualquer momento, dizer que não entendeu, que foi rápido, que não... Qualquer coisa aí, falem, que estou aqui para auxiliar. Dada a função f do conjunto A no conjunto B, né? O conjunto A tem esses elementos aqui como domínio, 0, 1 e 2, e o B é o contradomínio. Eu quero saber qual é a imagem dessa função. Ora, basta pegar os elementos de domínio e colocar na função. Então, o primeiro número do domínio é 0. Então, f de 0 é substituir o x por 0. 0 menos 1 dá menos 1, beleza? Então, menos 1 tem aqui e tem aqui. Até agora ainda tem 3 opções. Vamos calcular agora o outro elemento. O f de 1, que é o próximo elemento, seria 1 menos 1 dá 0. Só tem 0 aqui, nas 3, na verdade. Então, ainda não resolveu o problema. E a última, que é o elemento 2. 2 menos 1 dá 1. Então, a imagem é
Menos 1, 0 e 1. Tá aqui a resposta, é a primeira. Então, bem tranquila também essa questão. Eita, que errou essa primeira, mas é tranquilo. A gente vai aprendendo, vai vendo as dúvidas. Às vezes a gente aprende também com o erro, aprende como não fazer. Então, algumas pessoas falam que o erro é ruim, não é. Tá? Tem a hora de errar, certo? Mas nesse momento é o momento de errar. Essa questão, bem simples, bem teórica, tá certo? Não espere uma dessa no Enem. Isso é somente para você entender a noção intuitiva de função. Perceba que só é função quando cada elemento do domínio tem uma imagem associada e apenas uma. Perceba que o número 4 não tem imagem nenhuma. Isso não é função, tá? Não é. Na letra B, o 6 tem duas imagens. Tem que ter imagem, mas tem que ser uma, não podem ser duas. Então, essa aqui também não é função. Na letra C, o número 1 tem imagem, o número 2 tem imagem e o número 3 tem imagem. Cada um tem uma imagem, uma ligação. Ah, mas o 4 recebeu ligação de dois elementos. Não tem problema. O problema é o contrário. Sai duas setas do domínio. Não pode. Na imagem, o contradomínio é bagunça. Chega todo mundo, chega ninguém, chega a hora que quer. Beleza? Então, perceba que o 6 também não tem domínio. Não importa. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma função que não tem nenhum elemento do contradomínio associado a ela. Por exemplo, quantas pessoas aqui na sala têm 100 anos? Nenhuma. Mas não deixa de ser função. Tá? Então, o que você tem que se preocupar é com o domínio, tá certo? Só pode sair um elemento de cada seta, nem mais, nem menos. Já o contradomínio é bagunça, o que chegar, chegou e acabou. Beleza? Então, apenas a letra C é função. Essa aí foi bem teórica. O Gélio disse que ficou confusa nessa, mas conseguiu tirar a dúvida agora? Ilka também errou essa, a segunda, é isso que vocês estão dizendo? Essa aqui de gráficos, mas a gente vai revisar isso hoje, porque para a gente passar para gráfico, a gente vai falar um pouco do diagrama, como representar isso. Beleza, vamos adiante. Ó, essa aqui é interessante, hein? Tem muita questão de função do primeiro grau no Enem, muitas. Essa aí eu coloquei como uma função geral, mas a gente vai voltar a ver esse assunto, que é função do primeiro grau, tá certo? Então, veja, em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Você paga $24 por ano e tem direito a usar todo dia 30 minutos. Beleza. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. Se quiser estender, né, quiser mais um tempo, ele paga $3 por hora excedente, por hora extra. Ele quer uma função que represente isso aí. Vê bem, gente, eu tenho duas partes aí. Eu tenho uma função representada por uma parte fixa e uma parte variável. Os $24 é a parte fixa. Se eu pago $24 e não uso nem um dia a bicicleta, eu já paguei. Não vou aumentar nada nisso. Agora, se eu exceder os 30 minutos, eu vou pagar R$3 por cada hora, por cada 30 minutos a mais. Por cada hora extra, tá. Então, eu usei 30 minutos, está lá incluso no meu pacote. Não é como pacote de internet. Você usa aquilo ali, se quiser a mais, você vai ter que pagar um extra. Então, funções desse tipo, elas são representadas assim, ó. AX mais B, onde AX é a parte que varia e B é a parte inicial, a parte fixa. Então, a parte fixa é 24. Por quê? Pensando no X como tempo, se você não usar nenhum tempo, nada excedente, zero, A vezes zero dá zero, você só vai ter pago mesmo 24.
Agora, se você ultrapassar o limite de meia hora, você paga R$3 para cada X, para cada hora que você utilizou a mais. Então, 3x mais 24 é a função. Tá? O que quer dizer essas outras funções? Essa primeira aqui, 3x, está dizendo que você não paga pacote nenhum, mas você paga R$3 por cada hora. 3, 6, 9, 12, assim vai. Esse segundo aqui está dizendo que você paga 24 de uma única vez e usa quanto quiser, livremente. Esse outro aqui já que você paga 27 e usa livremente. E esse outro último elemento está dizendo que você pagaria R$3 de um pacote e pagaria R$24 para cada hora extra. Seria bem pior, né? Então, perceba que é muito importante saber quem que está variando e saber quem é o termo constante, o valor inicial, que seria $24. Tá? Qualquer dúvida, é só falar que a gente volta, tá? E agora uma questão de modelagem matemática. No Brasil, o número de sapatos está relacionado com o tamanho do pé. Tá? Isso é dado em centímetros. E é pela seguinte função, 5p mais 28 sobre 4, você diz, como é isso? Não é que alguém inventou que isso iria funcionar. Pesquisas mostraram que esse valor funciona. Tá? Tentativas, pesquisas, erros, acertos. Então, chegou-se nesse número. N é o número do sapato. Quando você chega lá, eu calço 28, 32, é o número do sapato. E P é o tamanho do pé. Você pega uma fita métrica lá, uma régua e mede o tamanho do pé. Ele quer saber o seguinte, uma pessoa com 20 centímetros vai calçar que tamanho de sapato? Ora, isso é uma questão bem simples, onde você vai substituir o 20 pelo P, que é o tamanho do pé. Então, essa é a função. Substituindo P por 20, fica 5 vezes 20, mais 28, tudo isso dividido por 4. Ora, 5 vezes 20 dá 100, a gente faz logo a multiplicação, lembre disso. 100 mais 28, 128. 128 dividido por 4, 32. Então, quem calça o sapato 32 tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento no pé, tá certo? Então, vê que também foi uma questão tranquila, não tem nada de desesperador, e é isso. A gente vai pegando questões fáceis, depois vai ampliando o conhecimento, mas essa base é muito importante. Pronto. Então, se tiver alguma dúvida, a gente pode falar, perguntar, que caso não haja dúvidas, nós iremos agora para a aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Gente, baseado no que nós estudamos, essa letra A é um diagrama? Aliás, desculpa, é uma função? Não, porque o 4 não tem imagem. E essa letra B? Também não é função, porque o 6 tem 2 imagens, não pode. A letra C, que é exatamente a questão anterior, né? Essa aqui é a imagem da função, isso é uma função. Mas, bem, no Enem, no dia a dia, na prática, as coisas não caem com diagrama, porque isso é só para você ter uma noção intuitiva com poucos valores. A gente vai transformar isso em gráfico, porque o gráfico, sim, aparece em concursos, aparece no Enem, aparece em todo lugar. E tem uma utilidade prática bem interessante em várias áreas do conhecimento. Tá? O diagrama é só a introduçãozinha, para a gente entender o conceito de função. Talvez seja a falta desse gráfico que faz com que muitas pessoas não entendam função. Mas é quando você começa a ter essa noção básica, aí a coisa facilita. E agora a gente vai fazer a transição de diagrama para função. Aliás, gráfico. Então, a gente vê. Nós vimos que o diagrama ele pode representar uma função ou não.
depende de algumas condições. Aí você me pergunta, o que é o gráfico de uma função? Bom, é a representação gráfica da função no plano cartesiano, ou seja, um desenho que representa aquela função. É como se fosse uma foto sua, uma foto minha. A foto é uma representação no plano daquilo que você é fisicamente, né? Do que eu sou fisicamente. Então, o gráfico nada mais é do que o desenho, a foto de uma função. Tá? Será que qualquer foto serve para ser foto de uma função? Bom, então toda representação gráfica é uma função? Será que toda foto que eu apresentar para você é foto de uma pessoa? Não. Pode ser de uma paisagem, de um animal, de um objeto, pode ser de inúmeras coisas. Não é toda foto que representa a imagem de uma pessoa. Do mesmo jeito, não é toda foto, não é todo gráfico que representa uma função, que faz parte de uma função. Beleza? Então, tem gráficos que representam função, tem outros gráficos que não representam função. É isso que a gente está explicando aí. Tá? Então, eu tenho 3 exemplos de gráficos. Como é que eu descubro se ele é função ou não? É muito simples. Você passa retas verticais. O que são retas verticais? São retas paralelas ao eixo Y. Por exemplo, olha, essas 2 retas, tá, tirando a imperfeição do desenho, elas tocam em apenas um ponto da função, que é o extremo. Agora, perceba que se eu continuar passando retas verticais, essa, por exemplo, vai tocar em 2 pontos, olha, aqui e aqui. Essa também. Então, se eu passar uma reta, só precisa de uma. Eu passei várias aí por exagero, para você perceber. Só precisa de uma reta que toque em mais de um ponto. Se isso acontecer, é porque não é função. Então, esse primeiro gráfico não representa uma função. Tá? Ele é o gráfico de uma elipse, que a gente vai estudar posteriormente, mas não é uma função. Olha esse outro exemplo aqui do meio. Você traçou retas até agora, que bom. Todas elas baterem em um único ponto. Mas só precisa de uma. Tá? Precisa de uma que bata em 2 pontos. Olha, essa aqui, por exemplo, bateu em 2 pontos da função. Aliás, do gráfico. Então, esse gráfico não é função. Tá certo? É aquela história da pessoa que diz, toda vez eu atravessar a BR sem olhar para os lados. Beleza. Você pode atravessar 100 vezes e não acontecer nada. Mas na 100ª que acontecer, acabou-se o mundo. É esse caso aqui. Eu posso passar 1000 retas que batem em um ponto só. Beleza. Mas se uma reta bater em 2 pontos, acabou a brincadeira. Não é função. Certo? Agora, esse outro a gente vai ver futuramente, que é chamado de parábola. E observa, qualquer reta que eu invente de passar, ela só vai tocar em um único ponto do gráfico. Todas elas. Qualquer uma aqui só vai tocar em um único ponto. Isso representa uma função. Então, desses 3 gráficos, apenas o terceiro representa uma função. Os outros 2 não existe função associada a eles. Não representam nada de função, tá certo? Agora, por que isso funciona? Por que é que essas retas conseguem identificar quem é função e quem não é função? Como é que isso se dá? Vejamos. Olha esse gráfico aí. Perceba que quando eu tenho x1, eu traço uma reta, né? Vertical, ela bate no gráfico, aí eu vou encontrar o y, que é a altura. Então, eu tenho esse par ordenado. x1 está ligado com y1. Ou seja, se eu disser a você que o domínio é x1, a imagem vai ser y1. Beleza. Mas olha o que acontece agora. Se eu passo essa reta aqui por x2, ela vai tocar nesse ponto do gráfico, a imagem dela vai ser y2 e também vai ser y3. Então, como é que isso fica definido? Vamos olhar no diagrama? Olha.
o x1 está relacionado com y1, perfeito, mas quando a reta bate em 2 pontos, quer dizer que aquele ponto tem 2 imagens, não é função. Por isso que eu estou dizendo a você que, se um gráfico tem uma reta vertical que bate em mais de um ponto, esse gráfico não representa uma função matemática. É por conta dessa questão aqui do diagrama. Porque se ele representasse uma função, esse elemento teria 2 imagens diferentes, e isso não pode acontecer numa função. Tá certo? Então, essa é a explicação de por que essa reta vertical ou reta paralela a y funciona. Exatamente por isso. Então, vamos dar uma olhada agora nos casos que realmente representam função. Olha, nós temos essa função recíproca, que ela é muito interessante, certo? Eu estou dizendo que essa função que é de R em R, esse é o domínio e o contradomínio, qualquer número real ela utiliza, e ela é dada por essa expressão aqui, ó, o inverso do número y. Por exemplo, se o y for 2, se o x for 2, desculpa, o y vai ser 1 sobre 2, vai ser meio. Se o x for 5, o y vai ser 1 sobre 5. Por isso que ela é chamada de função recíproca. Agora, uma pergunta para vocês. E se o x for 0, qual o valor do y? Essa função, ela transforma qualquer número no seu inverso. Então, o 5 vira 1/5, o 6 vira 1/6, o 7 vira 1/7. E se o x for 0, qual vai ser a imagem associada ao número 0? Será que 1? Vamos ver um detalhe aqui. E bem, olha, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Bem, 1 dividido por 5, todo mundo sabe que é 0,2, não é só fazer a divisão. 1 dividido por 10 dá 0,1. Beleza. Agora, quanto é 1 dividido por 0? Não é porque a função não faz isso, ela não transforma um número no inverso. A função pega o número 5 e transforma em 1 sobre 5. Pega o 10, transforma em 1 sobre 10. Pega o 0, transforma em 1 sobre 0. Não divide 1, não divide por 0. Beleza, exatamente isso. Nas primeiras aulas, eu disse que esse era o 11º mandamento, né? Que quebrou lá a tábua e desapareceu, mas esse era o 11º. Não dividir por 0. Não pode dividir por 0. Não existe divisão por 0. Certo? Então, voltando lá ao nosso problema, vê o que vai acontecer. Ó, primeiro que ele passou no teste aqui, ó. Cada reta só toca em um ponto, beleza, mas vê essa reta agora. Essa reta vermelha não toca em nenhum ponto do gráfico. Não pode ser isso, né? Tem que tocar em um exatamente. Olha. Desse jeito, o 2 é transformado em meio. O menos 5 é transformado em menos 1/5. Mas o 0, gente, o 0 não tem imagem. Porque não existe divisão por 0. Então, de início, eu vou dizer a vocês que esta função aqui, bonitona, que ela, na verdade, não é função. E por que eu estou chamando de função recíproca, se ela não é função? Um detalhe. Às vezes, você pega um elemento que não é função, mas você pode modificar o domínio. Lembra só de modificação de transgênico, essas coisas, tal, comida transgênica? Então, eu posso transformar algo que não é função
para que ela passe a ser função. Por exemplo, vê agora qual é a diferença dessa imagem aqui para a primeira. Qual é a diferença entre esses dois elementos? A diferença é o asterisco. Simples, né? Pequena, mínima a diferença. Mas esse asterisco, toda vez que ele aparecer em qualquer conjunto, ele está dizendo que aquele conjunto não tem o número 0. Tá? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a vocês. Quando eu tenho um conjunto N, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. A partir do momento que eu chego nesse N e coloco asterisco, não tem mais o número 0. Então, a função matemática desse asterisco em cima do conjunto é dizer para você que exclua o número 0 daquele conjunto. Certo? E o que isso vai ajudar a gente, pessoal? O que isso vai ajudar a gente é no seguinte, ó. Vê bem. Perceba que meu problema é essa retinha vermelha aqui do 0. Não tem resultado para o 0. A partir do momento que eu escolho esse conjunto, olha, o conjunto agora não é mais real. O domínio vai ser o número real, menos o 0, e aqui tudo bem, pode existir, não se preocupe com contradomínio, se preocupe apenas com o domínio. O 0 agora deixa de existir. Se o 0 deixa de existir, não tem mais nenhum problema. Agora sim, a função recíproca é aquela função que transforma qualquer número no seu inverso. O único número que não tem inverso é o 0, porque não existe divisão por 0. Tá? 1 dividido por 7, 1 dividido por 0,5, 1 dividido por raiz de 2, qualquer número tem inverso, menos o 0. Tá? Essa função recíproca ela tem muitas aplicações em várias áreas do conhecimento. Então, vejamos agora o seguinte. Suponha que eu tenha a seguinte função. Tá? Deixa eu escrever aqui uma função bem interessante. F de x igual a 2 sobre x menos 3. Será que isso representa V? Qual é o problema que essa função pode ter? Eu vou perguntar a vocês. Por exemplo, quanto é o f de 5? 2 sobre 5 menos 3 dá 2. Isso aqui vai dar 1. Qual é a imagem de 5? É 1. Qual é a imagem de 0 nessa função? A imagem de 0, deixa eu fazer aqui, olha, a imagem de 0 é só substituir o x, que no caso era 5, por 0. 2, 0 menos 3 vai dar menos 3. Menos 2 terços. Então, veja que o 0 não é problema nessa função. Agora, tenta calcular o f de 3. O f de 3 vai ficar 2 sobre 3 menos 3 dá 0. Olha o problema aí. Então, essa função, ela tem resultado para qualquer número, menos para o número
3, porque 3 menos 3 dá 0. Tá? E se agora fosse essa função aqui? F de 5. Qual seria o problema dessa função? Onde é que ela não existe? No 5. E se fosse agora assim, onde é que essa função não existe? Qual o problema dela? Para quem está com dúvida, é o seguinte, o denominador de uma função nunca pode ser 0. Então, eu vou dizer que x mais 5 tem que ser, deixa eu inserir aqui, x mais 5 tem que ser diferente de 0. Resolve como se fosse uma equação. X diferente de menos 5. Menos 5 causa problema, não existe. Tá? Então, veja que achar o domínio de uma função que tem denominador é muito fácil. É só dizer que ela é diferente de 0. Por exemplo, se eu tivesse agora 2x menos 8. Qual é o número que causa problema nessa função? Qual é o grande problema dessa função? 4, vamos ver? Olha, eu teria aqui 2x menos 8 tem que ser diferente de 0. 2x passa o 8 para o outro membro, fica positivo. E agora, eu vou ficar com x diferente de 8 dividido por 2, porque não está multiplicando 2, ele vai passar dividindo. Então, essa função que eu estou apresentando para vocês, ela tem resultado para qualquer número, menos para o número 4. Então, é importante, muito importante saber definir o domínio de uma função. Certo? Por isso que eu parei para explicar esse detalhe para vocês. Isso aqui a gente diz que são 2 arcos de hipérboles. A gente vai ver isso futuramente. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é uma reta. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Tá? Tudo isso a gente vai ver detalhadamente, tá? Bom, gente, mas definida a função, definido o domínio dessa função, o que a gente agora quer saber é o intervalo de crescimento e decrescimento de uma função. É muito importante isso. Por quê? Muitas vezes a empresa está no vermelho, mas ela está com um coeficiente positivo, ou seja, ela vai crescendo até sair. Outras vezes a empresa está no azul, está trabalhando com saldo, mas o coeficiente está negativo. Ela vai decrescer. É mais ou menos, gente, essa ideia aí é o que vocês veem em física. Por exemplo, se eu estou no carro numa certa velocidade, vamos lá, 80 km por hora, e eu começo a apertar o freio, qual é a consequência disso? A velocidade vai diminuindo até parar, ou seja, ela vai decrescendo. Agora, se eu estou a 80 por hora e aperto, piso no acelerador, a velocidade vai aumentando, tá? Ela vai crescendo. Mesmo jeito um avião, né? Ele vai subindo, né? Começa a subir, e depois ele se estabiliza lá em cima e faz um trajeto mais ou menos retilíneo. Quando ele se aproxima da descida, ele começa uma função decrescente. E é assim sempre, quando você sobe uma ladeira, desce uma ladeira, mas esse conceito na matemática, quando a gente olha o gráfico crescente, vou mostrar para vocês aqui, um intervalo crescente, um intervalo constante, que ficou na mesma altura, e um intervalo decrescente. Eu consigo ver isso. Mas a questão é quando eu não estou vendo o gráfico. Como é que eu sei? Como é que isso acontece? Perceba. O número 1 eu tenho aqui como domínio, tá? O domínio sempre está no eixo x. Então, qual é o domínio dessa função?
é do número 1 até o número 6. Esse é o domínio, tá? Então, o domínio é a projeção da função no eixo x. É onde ele percorre o eixo x. Tá certo? Então, perceba o seguinte. Quando x é 1, qual a imagem do 1? F de 1 é igual a 4. F de 3 é igual a 6. Perceba que quando aumentou o tempo, aumentou a altura. Então, é crescente. Olha, isso aqui que eu estou dizendo. F de 1 vale 4. F de 3 vale 6. Toda vez que eu pegar um número, veja que 3 é maior do que 1. O natural é que a imagem do 6 seja maior do que a imagem 4. Ou seja, F de 1 é 4, F de 3 é 6. Se 1 é menor do que 3, o resultado do 1 é menor do que o resultado do 3. Isso garante que a função é crescente, garante que você está aumentando. Tá? Função constante, vê o que acontece. Aqui, ó. O F de 3 é 6, e o F de 5 também é 6. Então, nesse intervalo aqui de 3 a 5, ela é constante, ela não aumenta. Tá? Veja que, apesar do x ser diferente, o resultado, a imagem, é a mesma. E quando a função é decrescente? Ora, o 5 é menor do que o 6. Beleza. Só que a imagem do 5 é maior do que a imagem do 6. Tá? É mais ou menos o seguinte, vamos tentar entender no dia a dia. Por exemplo, suponha que tenha um casal, que seja, cada um deles tem 1,5 m, a família toda já é de 1,5 m. Qual é a tendência do filho desse casal? Não estou dizendo que vai ser certo, que vai ter baixa estatura. Mas, se eles são baixos, a tendência é que o casal tenha filhos pequenos também, baixos. Tá? Se o casal tem filho muito alto, isso vai dizer, pô, como é que os pais são baixos e o filho é alto, o que é que está ocorrendo aí? Em matemática, para a gente não pensar besteira, a gente diz que a função é decrescente. Porque um elemento aumentou, ó, e os outros diminuíram. Já que os pais aumentaram de tamanho, né, são altos, e os filhos diminuíram, foram pequenos. Então, qual o problema aí? É que a função é decrescente. Essa é a ideia, certo? Então, é basicamente isso, a ideia de função. Por exemplo, pensem nessa questão aí. Veja qual é a sentença verdadeira em relação a esse gráfico. É a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Qual é a correta? Um minutinho para vocês analisarem. Essa função toda, ela é toda crescente? É isso que a letra A está dizendo. Será que é isso que é verdade? Será que a função toda é decrescente? Será que f de 0 é igual a 1? E aí? Bom, já tem 2 votos aqui. 3 votos. Tenho que estar inclinando aqui para a letra E. Bom, gente, então vê o seguinte. Isso é basicamente uma parábola. Tá? É uma parábola, como se vocês é o gráfico, que é de uma função de segundo grau.
A parábola, ela tem uma parte que ela é crescente, diminui e volta a crescer, ó. Fica decrescente, depois fica crescente. O gráfico de uma função de primeiro grau, que é uma reta, ele sempre é crescente ou sempre decrescente. Tá? Então, a letra A dizer que a função é crescente é falso, porque veja que aqui ela diminui, depois ela aumenta. Normalmente, em matemática, a gente diz a função é estritamente crescente. A função do primeiro grau é estritamente crescente, ou estritamente decrescente, porque ela só tem uma coisa, ou ela sobe direto, ou ela desce direto. Já a função do segundo grau, que é uma parábola, tem hora que ele desce, depois aumenta, ou o contrário. Ele sobe, quando você lança uma bola, por exemplo, ela sobe, depois ela desce. Tá? Então, a letra A não é. A letra B dizer que ela é decrescente também é outra falha, porque ela tem os dois intervalos. Eu não posso dizer que ela é decrescente. Ela tem intervalo que ela cresce e ela tem intervalo que ela não cresce. É que ela decresce. A letra C diz que f de 0 é igual a 1. Ora, quando x é 0, o que passa no gráfico é o menos 1. O gráfico passa no menos 1, não é no 1. Então, essa aqui também é falsa. A letra D, isso aqui é o sinal de menos infinito, tá? Quer dizer que ela vem desde o negativo, bem negativo, até o zero. É o menos infinito. Então, a questão está dizendo que do menos infinito até o zero, a função cresce, ou seja, isso aqui está parecendo que ela está crescendo? Não. Né? De jeito nenhum. Agora, observe a letra E. A função é decrescente. Do menos infinito, ó, ele vem do menos infinito até o x igual a zero. Quando a gente fala do domínio, a gente fala sempre no x, tá certo? Então, veja que aqui, ó, ela está diminuindo. Quando ela chega no x igual a zero, ela começa a crescer, ela é uma parábola. Então, o correto seria a letra E. Certo? Ficou alguma dúvida nisso? Veja que é bem interessante esse conceito, porque você pode definir o crescimento da função pelo gráfico ou pelos resultados, que foi o que a gente viu no slide anterior. Mais um aí para vocês. Agora essa aí vocês vão pensar novamente. Olha a questão simples, tá vendo? O Enem tem questão fácil. O problema é você errar as fáceis. Porque errar difícil, eles já esperam, né, que você vai errar. Então, não perde muito ponto. Mas quando você erra uma fácil, bicho pega. E aí? Menino, não tem quem erre essa. Veja, isso aqui é chamado também de ponto máximo da função, tá certo? Que é o maior ponto, é o pico máximo que ela alcançou, tá certo? E o ponto mínimo, o menor ponto, é esse aqui, ó. Por quê? O que é que eu estou fazendo? Eu estou vendo isso em relação ao eixo Y, que é a altura. Veja que essa foi a menor altura, e essa foi, isso é um pouquinho troncho, essa foi a maior altura. Então, letra E. O maior quantidade de ventos aconteceu em junho, e a menor aconteceu em agosto. Tá? Então, tranquilo, veja que é uma questão bem simples. Vamos ver mais uma aqui. Dá uma olhada nessa questão, essa é um pouquinho mais trabalhosa. Pois é, essa está muito fácil. Dá medo, questão fácil, verdade. Mas, assim, não fico com medo disso no Enem, não, porque tem questões fáceis. Não são muitas, mas tem. E a forma com que se corrige o Enem é o seguinte.
Eles atribuem a questão como fácil. Se você errar fácil, você vai perder mais pontos que se você errar uma difícil. Se erra as fáceis e acerta difícil, ele vai dizer, ah, foi chute, vai valer pouco ponto. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Isso aqui é o conjunto dos números reais, tá? R em R. É uma função dos reais nos reais. Qual dessa afirmação é verdadeira? Tem uma sugestão aqui da letra D. Vamos ver se é mesmo. É isso. Não é uma parábola. Não é. A parábola sempre tem esse formato, voltada para cima ou voltada para baixo. Bom, gente, é o seguinte. Esse para todo também pode ser representado matematicamente assim, ó. Todas que vocês encontrarem esse símbolo numa função, numa questão de matemática, quer dizer que é para todo. Eu poderia não escrever para todo e colocar esse símbolo aqui, para todo x. Pronto, está escrito. Então, ele está dizendo o quê? Que f de x é igual a f de menos x para todo número real. Vamos ver aqui. Quanto vale o f de 2? É negativo. E o f de menos 2? É positivo. Ou seja, ele está dizendo aqui que valores simétricos, números simétricos, têm o mesmo resultado. Tá? E não tem. Se tivesse, isso seria chamada de função par. Essa função não tem, porque veja que o 1 vale 0. O menos 1 vale 0. Eu sei, eita, é mesmo. Mas isso é um exemplo. Ele tem que valer para todo número real. Quando você pega o 2, já não vale. Então, essa letra A é falsa. Ele diz que a função é positiva para qualquer número real. Não é, olha. Porque aqui ela está positiva, mas passou do 1, ela começa a ficar negativa. Perceba que função positiva não quer dizer que a função é crescente. E função negativa não quer dizer que ela é decrescente. Por exemplo, aqui ela é positiva e é decrescente. Aqui ela é positiva e é crescente. Aqui ela é positiva e é decrescente. Ser crescente ou decrescente é se ela aumenta ou diminui. Ser positivo ou negativo, positivo é quando a função está acima do x, que são valores positivos, e negativo quando ela está abaixo do x. Ele está dizendo aqui que a função é positiva para todo número. Não é. Porque aqui, ó, ela começa a ficar negativa, começa a ficar abaixo do x. Isso também é falso. F de x é estritamente decrescente. Ora, a função estritamente decrescente, ela só decresce, ela só cai. Então, por exemplo, a função do primeiro grau decrescente, ela iria sempre diminuir. Então, ela é estritamente decrescente. Mas essa função não. Ó. Esse intervalo diminui, esse aumenta, esse diminui. Ela nem é estritamente crescente, nem estritamente decrescente. Ela tem intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento. Deixa eu só utilizar aqui para tirar o... Não, mas não vai sair. Então, vê. Por que a resposta é essa aqui? Quanto vale f de 2? Vale menos 2. Quanto vale f de menos 2? Vale 2. Quando você soma a imagem do 2, que é negativa, com a imagem do menos 2, que é positiva, basta você olhar aqui no gráfico, olha, isso dá 0. Então, essa seria
a resposta correta. Né? Dizer que não representa função é falso, porque se eu passar retas aqui, ó, todas vão tocar em um único ponto, tá certo? Tranquilo essa? Vamos ver mais uma. Olha, um gráfico agora mais voltado para a estatística. Espera aí vocês imaginarem como é que responde. Aquela ali era cabulosa. Se você não tiver paciência e conhecimento, você cai. Aqui é mais tranquila. Muito bem, Eric, Legenda GC também. Beleza, bem tranquila essa, né? Só um pouquinho de atenção. Gente, essa letra B é o número médio, tá? De atendimentos por mês. Eu esqueci de escrever médio. O número médio de atendimentos por mês. Aqui é o número médio. Muito bem. É isso aí. Bom, gente, vamos lá, né? Veja. Esse aqui, 60. Aqui, 40. Depois volta para 60. Depois cai para 40. Aqui cai mais ainda para 20. Se eu fosse fazer um gráfico de reta, ele iria cair, ó, decresceu. E aqui ele cresceu para 80. Uma conta fácil é que 60 mais 40 dá 100. 60 mais 40 dá 100. 80 mais 20 dá 100. Então, seria 300. Beleza, beleza, é isso mesmo. E 300 dividido para quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 por 6, 50. Então, vejo que está bem simples essa. A ideia de gráficos é basicamente isso, tá? É fácil também essa. Eu vou colocar algumas questões lá no formulário, tá? Vou fazer, vou terminar agora, para vocês responderem as questões. Quem não respondeu alguma, quem não respondeu as outras atividades estão lá no Google Sala de Aula. Não vale ponto, ninguém vai ser aprovado nem reprovado por isso. Mas você testa seu conhecimento e vê lá na tabela o seu ranking, né? Que eu for preenchendo, você vai vendo o ranking, como é que você está em relação aos colegas. Né? Só para você poder entender se você precisa estudar um pouco mais, se não precisa, beleza? Então, essa era a ideia de gráficos que eu queria passar para vocês. Eu fiz também hoje um Kahoot para ver se tem gente interessada em jogar. Tá? Então, se tiver, eu libero aqui. São 10, 11 questões bem fáceis. O assunto é bem simples, gráfico, assusta muita gente, mas não tem problema para não ficar gravando também o Kahoot.